Fala, meu querido, chegamos com a questão 119 aqui da prova de Ciência da Natureza do Enem 2023. E essa questão nos faz aqui uma análise sobre estudos dos gases. Os gases aí que apareceram naquela questão já do PVNRT. E além dela, apareceu também uma questão sobre um gráfico. Aqui a gente vai estudar como resolver situações quando aparecem como essa daqui. Bora lá então, se você não está aqui inscrito no nosso canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar a tanta gente que está estudando física conosco. Bora. Ó. Então, o manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda que a pressão seja verificada com os pneus frios, a temperatura ambiente. O motorista, desatento para essa informação, realizou uma viagem longa sobre asfalto quente e em seguida verificou que a pressão P0, então ó, a pressão dele é na temperatura alta, hein? Fique esperto com isso, porque isso vai ser importante na nossa resolução. No interior dos pneus não era recomendado pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Beleza. Então, quando a temperatura do gás dentro do pneu, uma vez se ele está sobre um asfalto quente, esse calor é transferido para o gás dentro do pneu e aí, consequentemente, ele tem uma alta temperatura e ele falou que a pressão dele era P0 e a temperatura T0. Após um longo período de repouso, o pneu e o carro atingiram a temperatura T. Então, o que aconteceu? A temperatura diminui e, consequentemente, a pressão também diminui. Maravilha. Então, aqui a gente já com isso a gente vai poder, eu vou te dar algumas dicas de eliminar, de repente, alguma alternativa que pudesse contrariar essa fala do enunciado. Durante o esfriamento, não há alteração do volume, isso é importante, uma transformação isovolumétrica ou isométrica ou ainda isocórica, né, na quantidade de ar. Então, a quantidade de ar também não muda. Então, é uma dica para você que o número de moléculas não é alterado, muito menos o volume. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado gás ideal. E aí ele fala assim: durante o processo de esfriamento, os períodos de pressão, os valores de pressão e temperatura P e T são representados pelo gráfico. Então é um gráfico que a gente talvez não esteja, não é o mais comum, mas o gráfico mais comum é o gráfico de pressão por volume, né? Que a gente já está aqui com algumas mudanças. Bom, nesse caso, vamos analisar aqui o que só no enunciado já dá para a gente dizer que não é. Por exemplo, ó, esse daqui ele estava com uma pressão constante e depois houve uma diminuição do volume. Como aqui ainda houve uma diminuição, aliás, houve uma diminuição de pressão e a temperatura aqui diminui, eu vou deixar esse ainda, que só pelo enunciado de repente a gente não consegue eliminar. Mas esse daqui a gente não pode dizer que está certo. Por quê? Porque esse exercício está me garantindo que a pressão é constante. Você está vendo que o próprio enunciado aqui, o enunciado me fala que o volume é constante e a quantidade de ar no seu interior também é constante. Agora, houve uma diminuição de pressão, né? A pressão teve sua alteração. Pressão aqui, ó, pressão constante nesse gráfico. Se a pressão, se o volume e se a temperatura forem constantes, não vai haver alteração alguma. Então, esse gráfico aqui de pressão constante a gente pode dizer que está fora. Bom, nesse caso, o que ele está dizendo aqui na segunda situação? Que a temperatura é inicial e aí houve um aumento de pressão, né? A relação aqui, a gente, como aqui não dá para a gente eliminar, você vai ver que é um pouco estranho dizer que se ele diminuir a temperatura, aumentou a pressão, mas vamos deixar ele aqui porque só no enunciado não dá para a gente dizer. Aqui, novamente, um aumento de pressão e então já dá para a gente já encontrar algumas soluções a partir desses outros gráficos que todos têm algum tipo de variação. Bom, mas aí o que a gente pode agora para chegar na solução do exercício? A gente pode dizer que PV-NRT. Estamos falando de gases, né? Então a gente pode usar essa equação aqui. Vamos pronto. Se a gente isolar o que é constante, o que vai sobrar, né? Veja que se a gente pegar o V, que é uma constante, e deixar ela assim, ó, NR vezes T sobre V. Ó, esse valor aqui, ó, esse valor que a gente tem,
essas três grandezas, o número de mols, quantidade de ar no seu interior, o R é aquela constante universal que não muda, e o volume sendo constante, isso daqui é uma constante. Isso revela para a gente que a pressão ela é proporcional, a gente pode chamar até de uma constante K vezes a temperatura. Não é igual, vou colocar outra constante aqui, vamos colocar x vezes a temperatura. Isso daqui, esse x, é uma constante, tá? Só que a gente relacionar com esse valor. Esse padrão que a gente acabou de mostrar aqui revela para a gente o seguinte, o que vai poder falar para a gente? Que a relação entre pressão e temperatura é proporcional a uma grandeza de primeiro grau. Porque esses números não mudam, né, minha gente? A gente tem aqui o valor de t elevado à primeira, né, t elevado à primeira e o p elevado à primeira. Se isso aqui é proporcional a um valor constante, e nós pegarmos uma equação que é sempre que recebe sempre o mesmo valor, a curva característica disso é uma reta crescente. Se a gente pensar nessa solução assim, ó, se a gente falar assim, como é que fica um gráfico a partir dessa análise, né, onde eu tenho aqui na grandeza da ordenada P e na grandeza na coordenada da abscissa eu tenho T. Se a gente fizesse matematicamente isso, a gente deve começar com um gráfico que começa na origem, fazer até de outra cor aqui, ela começa na origem, no 0, 0, uma vez que se T é 0, P também é 0. E se você em casa quiser fazer, uma, é, faça uma tabelinha de valores, você vai encontrar uma relação parecida com essa. Então, uma reta que começa na origem e vai embora até aqui. Dentre os gráficos que foram apresentados para a gente diz que o único que se promoveria até a origem, né, seria esse daqui, sendo uma reta crescente. Aqui é uma reta decrescente, aqui uma constante, depois uma queda vertiginosa aqui, e aqui uma curva que traz essa relação muito próxima que a gente chama de P vezes V, né? Mas isso aí é temperatura constante. Então, a melhor, com certeza, das soluções, a gente está associado a essa alternativa a essa. É conhecida também a lei de Charles ou Gay-Lussac, que quando me trabalhou, né, quando a gente estuda a pressão e a temperatura variando e o volume constante, tá? Então, essa é a análise que a gente tem. Mas você poderia perguntar assim, mas William, por que que não vai lá do zero? Porque ele não vai até a temperatura T igual a 0 Kelvin, né? Quando as partículas estão no zero absoluto. Ele vai até uma temperatura, é, aqui a temperatura que estava o ambiente, ele começa com uma temperatura mais alta, vai diminuindo até a temperatura em que ele chega na temperatura ambiente. É como se a gente marcasse que a temperatura T aqui é a temperatura que depois que o pneu e o asfalto esfriaram, e aí chega nessa temperatura T. Então essa com certeza a alternativa E, que traz a resposta para a gente aí dessa questão número 119. Resolvendo assim mais uma questão sobre gases e espero que você tenha entendido. Ficou com alguma dúvida? Deixe seus comentários aqui que a gente pode te ajudar. E, se não, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. Grande abraço e até a próxima. Valeu!